Questão 118. Em qualquer obra de construção civil é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa de 2,5 kg de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar até 0,5 segundos, resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração gravitacional seja 10 metros por segundo ao quadrado e que o efeito de resistência do ar seja desprezível. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Primeiramente, vamos usar a conservação de energia para encontrar a velocidade com que, no momento da colisão, a gente tem que, considerando o ponto 1, onde o momento que o tijolo foi solto só vai ter energia potencial, e o momento 2, a gente só considera que vai ter energia cinética, se a gente considerar que o nosso ponto zero de referência é justamente a cabeça do indivíduo, que vai colidir. Então aqui a gente pode simplesmente resolver essa conta e encontrar a velocidade. Agora outra relação que a gente pode usar é que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Sendo que esse ΔV é o V final depois da colisão menos o V inicial, que é antes da colisão. O V antes da colisão é justamente o raio de 2GH. E o V final, considerando que o tijolo vai amortecer na cabeça e parar lá, a velocidade final é zero. Com isso a gente calcula, substituindo o V que a gente encontrou, a gente encontra o impulso. E aí, substituindo pelos dados que a gente tem da questão, a gente encontra 25 newtons segundos. Agora ele diz que o impacto contra o capacete pode durar até 0,5 segundos. Então, se a gente calcular a força média durante esse impacto, vai ser justamente o impulso dividido por esse intervalo de tempo. Fazendo a conta, a gente encontra que é 50 newtons. Se a gente pegar essa força média e dividir pelo peso do tijolo, a gente vai encontrar quantas vezes essa força é maior que um peso do tijolo. Então, se a gente dividir, a gente encontra que é 2. Então, a resposta correta é o item A. Questão 122. Na madrugada de 11 de março de 1978, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo. Os inúmeros fragmentos entrando em ignição devido ao atrito com a atmosfera brilharam intensamente, enquanto cortavam o céu. Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era. Então, ele diz no texto que o ponto de reentrada é justamente acima da cidade do Rio de Janeiro. Foi aqui que o foguete entrou em contato com a atmosfera da Terra. Agora imagina que, supondo que ele estivesse parado. Uma situação só imaginar, né? Ele entra na atmosfera. O que acontece? Pelo sentido da rotação da Terra, esse foguete ia cair à esquerda do Rio de Janeiro, se a gente olhar para a direção da figura, né? Olhando para a nossa referência aqui da figura. Daí você conclui que, para ele cair no Oceano Atlântico, ele não pode ter uma velocidade angular no sentido oposto da rotação da Terra, porque aí ele iria mais para a esquerda ainda. Para ele cair no Oceano Atlântico, ele precisa estar no sentido de rotação da Terra e ele ainda precisa estar com uma velocidade angular maior para poder, considerando a velocidade relativa, ele ir para a direita e cair no Oceano Atlântico. Então a opção correta é superior da Terra e no mesmo sentido. Velocidade angular superior da Terra e no mesmo sentido, que é o item B. Questão 124. Em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura da tabela nutricional a seguir e na medida da temperatura da água, após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 caloria/grau Celsius e sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius.
Aí você tem a tabela e ela pergunta qual foi a temperatura da água em graus Celsius medida ao final do experimento. Então, a tabela mostra uma quantidade ou porção de 10 gramas de castanha. A professora utilizou 2,5 gramas. Então, se para 10 gramas de castanha você tem 70 quilocalorias de valor energético, para 2,5 gramas você vai ter 70 dividido para 4, que é justamente 17,5 quilocalorias. Agora, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada, ou seja, 50% da energia foi utilizada para aquecer a água. Somente 50% desses 17,5 quilocalorias foi usado para aquecer a água de fato. Né? Então você tem 8,75 quilocalorias. Se a gente usar aquela forma conhecida da calorimetria, Q, MC, delta T, o que a gente pode fazer? Delta T é o T final menos o T inicial. A gente pode separar esses dois e isolar o TF, que é o que eu quero encontrar. E a gente encontra essa relação. Então a gente tem o T0, que é 20 graus Celsius. O Q é justamente a energia que eu forneci, 8,75 quilocalorias. A massa, 350 gramas. E o calor específico, 1 caloria grama grau Celsius. Substituindo esses valores, apenas tomando cuidado com as dimensões, né? Quilocalorias eu transformei para caloria, para combinar com o calor específico. Grama, 350 gramas eu não mudei, porque o calor específico está em grama, vai cancelar. E aí você fazendo essa conta, você encontra que a temperatura final é 45 graus Celsius, que é o item C. Questão 126. O espectrômetro de massa de tempo de voo é um dispositivo utilizado para medir a massa de íons. Nele, um íon de carga elétrica Q é lançado em uma região de campo magnético constante P, descrevendo uma trajetória helicoidal, conforme a figura. Essa trajetória é formada pela composição de um movimento circular uniforme no plano YZ e uma translação ao longo do eixo X. A vantagem desse dispositivo é que a velocidade angular do movimento helicoidal do íon é independente da sua velocidade inicial. O dispositivo então mede o tempo t de voo para n voltas do íon. Logo, com base nos valores Q, B, N e T, pode-se determinar a massa do íon. A massa do íon medida por esse dispositivo será: analisando a figura, fica claro que a velocidade ela é tangencial, né, ao movimento circular, que é a velocidade da partícula. A força magnética, portanto, sobre a partícula, por efeito desse campo magnético, a gente pode determinar um produto vetorial de V por B vezes a carga. Como resultado desse produto, fica claro que a direção da força é justamente central ao movimento, né? Justamente apontando para o centro da circunferência. Como V e B são perpendiculares, esse produto fica igual ao produto dos próprios módulos, então fica QVB. Agora a gente pode usar a relação das forças resultantes em movimento circular. É justamente a força resultante é mv ao quadrado sobre r. Como só tem a força magnética nesse caso, esse F vai ser igual à força que a gente encontrou, que é VB. Então, substituindo, a gente pode isolar em V, encontrar VQRB sobre M. Mas analisando o experimento, né, ela mede o tempo de voo para N voltas do íon. A cada volta que a carga dá, ela percorre uma distância de 2πr, que é o comprimento da circunferência. Então, para n voltas, essa distância percorrida vai ser n vezes 2πr. E o tempo é o tempo t medido. Então, você pode substituir v por n2πr sobre t. Substituindo na relação que a gente encontrou para v, a gente encontra essa igualdade. E a gente isolando na massa, que é o que a gente quer, a massa, né? A gente encontra essa relação, que é o item A. Questão 130. Os olhos humanos normalmente têm 3 tipos de cones responsáveis pela percepção das cores. Um tipo para tons vermelhos, um para tons azuis e outro para tons verdes.
As diversas cores que enxergamos são o resultado da percepção das cores básicas, como indica a figura. A protanopia é um tipo de daltonismo em que há diminuição ou ausência de receptores da cor vermelha. Considere um teste com 2 voluntários, uma pessoa com visão normal e outra com caso severo de protanopia. Nesse teste, eles devem escrever a cor dos cartões que lhes são mostrados. São utilizadas as cores indicadas na figura. E aí ele quer para qual cartão os 2 voluntários identificarão a mesma cor. Se o daltônico, que tem protanopia, tem problema para reconhecer a cor vermelha, qualquer cor que tiver alguma combinação de vermelho vai ser alterada na visão dessa pessoa. Então, da figura, pelo que foi dado da figura, a gente pode isolar qualquer cor que tenha combinação de vermelho e ficar só com as cores que não tem nenhuma combinação de vermelho. Esses cartões aí, dessas cores, vão ser vistos pelos 2 voluntários com a mesma cor, que é o azul, ciano ou verde. E a opção que tem nos itens é o azul. Portanto, a opção correta é o azul. Questão 134. As redes de alta tensão para a transmissão de energia elétrica geram um campo magnético variável suficiente para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximarem de uma cerca quando esta estiver próxima a uma rede de alta tensão, pois, se tocarem no arame da cerca, poderão sofrer choque elétrico. Para minimizar este tipo de problema, deve-se, ou seja, você vai ter um acúmulo de cargas nas cercas. A forma mais simples de minimizar esse problema é fazer o aterramento das cercas. Quando você faz o aterramento das cercas, você neutraliza essas cargas que foram induzidas na cerca. Portanto, o item correto é o A.